Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de Deus sobre um chamado que nos acompanha, que nos desperta, que nos encoraja. Quem ainda tem o seu pai vivo aqui, deixa eu ver, quem tem o seu pai vivo, teve a oportunidade de externar o carinho para o seu pai nesse dia, teve? Então, meus parabéns aos pais, né, que estão aqui presentes, né? Eu já disse ao meu pai que o amo, né, esse dia, disse para os meus filhos, e eu espero que você tenha essa oportunidade. Alguns, talvez, têm pais de uma geração, né, que não respondem assim afetivamente, né, e eu quero te contar um testemunho, né? Eu cresci, meu pai, eu tenho hoje 40 anos, então meu pai tem 60 e um pouquinhos, e não tinha esse hábito de abraçar e essa coisa, né? E eu comecei, né? Eu senti a necessidade e eu comecei a abraçá-lo, comecei a beijá-lo, né? E ele ficava todo sem jeito, né? E hoje isso acontece de forma mais natural. Então, quem sabe, se você ainda o tem, aproveite para fazer isso, né? E se você tem filhos, expresse seu carinho, né? Homem também beija, homem também abraça, né? Homem também acolhe. E se você não tem o seu pai presente mais, né? Se você não tem a figura de um pai, né? Eu sou pastor e estou disposto a te acolher e te dar um abraço. Você pode me dar um abraço hoje, tá bom? A gente pode, eu não vou suprir o lugar de pai na sua vida, não tem como, mas de pastor, quem sabe, né? De pastor, como alguns dizem. Então, se você precisa de um abraço paterno hoje, eu estou à sua disposição, tá bom? Vou ficar feliz de receber um abraço seu, tá bom? Eu quero também compartilhar essa palavra, porque, tendo pais presentes ou não, todos nós somos filhos. E de alguma maneira, a gente não escolhe essa paternidade genética, biológica, não tem como escolher. E por isso, em função disso, nós nascemos em contextos familiares dos mais distintos. Alguns favoráveis ao nosso desenvolvimento e outros nem tanto. E muitas vezes a gente vai precisar, e eu diria que 99% das vezes, a gente vai precisar transcender esse ambiente familiar porque a gente foi gerado. Porque ninguém foi gerado numa família para perpetuar a mesma realidade da família. A ideia da sucessão é que a minha casa, a minha família, a minha geração precisa ir mais longe do que a geração anterior. Então, se não é possível selecionar a família onde a gente nasce, é possível, sim, estabelecer e escolher as alianças que a gente faz e sobre as quais a gente se coloca. E eu tenho vivido, ao longo dos últimos 10 anos, um chamado muito forte no meu coração, que tem me acompanhado, que é o chamado por um novo tempo no meio do povo de Deus. Um chamado por uma nova dispensação no meio do povo de Deus. O chamado de viver e encarnar o cristianismo de forma concreta, real, e não apenas subjetiva, emocional, mas fazer da vida com Deus uma vida que me toca concretamente. E aí eu preciso escolher e definir de que eu sou filho. Se eu sou filho da religiosidade, se eu sou filho da denominação, se eu sou filho do grupo de amigos que tenho, se eu sou filho de um momento, não é? De uma circunstância, ou se eu sou filho e filha do novo de Deus. A palavra de Deus para nós nessa noite é o chamado para sermos filhos de um novo tempo. Você pode dizer isso comigo? Filhos ou filhas de um novo tempo. Vamos de novo? Filhos de um novo tempo. E aí essa ideia de novo tempo pode parecer, pastor, mas por que esse apelo pela inovação, pelo novo? O que é velho, antigo não é bom? Não há essa fala.
mas é a convicção e a constatação de que sempre que eu estou caminhando com Deus, eu vou estar convidado a dar um passo novo, a fazer um caminho novo, a trilhar uma perspectiva nova. Ao longo das últimas semanas, e eu tenho pregado aqui nas últimas semanas, tanto pela manhã como à noite, Deus tem nos dado palavras muito direcionais, muito diretivas, sobre sermos corajosos para viver a promessa de Deus na nossa vida. Na semana passada eu compartilhei sobre vidas marcadas por Deus, pessoas que têm a sua história marcada por Deus. E nós vimos que, indiferente de quem você é, você pode ter a sua história marcada por Deus. Agora, a palavra que Deus gerou no meu coração para hoje é uma palavra que me desafia e te desafia a fazer aliança com algo que Deus quer realizar nos nossos dias. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num texto que é muito caro para mim, que é o texto de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, você pode me acompanhar. Atos 20. A partir do verso 17. Atos 20, a partir do verso 17. Diz assim, mesmo assentado, você pode acompanhar comigo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Vou aguardar ali para a gente poder acompanhar aqui. Atos 20, 17. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulação. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto, e entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e o acompanharam até o navio. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
O que significa dizer, então, que eu sou filho de um novo tempo? Nós somos seguidores de Jesus, e Jesus é aquele que veio fazer e trazer uma nova aliança para nós. Então, quando você se alinha com Jesus, você é filho de um novo tempo. Mas é interessante que mesmo dentro do novo de Deus, Deus está sempre trazendo, e essa é uma questão importante para nós, um novo dentro do novo. Ou seja, há sempre uma revelação nova para Deus dentro de algo que nós já estamos vivendo. A gente aqui está vivendo um momento especial de fechamento de um ciclo no ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo é alguém chamado para o novo de Deus já dentro do novo. Porque Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, ido aos céus e deixado a comunidade de Jerusalém organizada para ganhar o mundo inteiro. Mas é interessante que eles estão tão entrelaçados com a sua cultura que eles não conseguem romper para ir ao mundo gentílico, aos não-judeus. Pedro até vai, mas tem dificuldade. Pedro até vai, mas titubeia. Ele recebeu Jesus, ele recebeu a nova aliança, mas ele está muito preso à sua cultura, à sua condição de judeu. E é interessante que Paulo, e se você quiser acompanhar Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se não me falha a memória, vai relatar a conversão de Saulo, que era perseguidor da igreja. E Ananias vai orar por ele e tem medo, porque Deus manda que Ananias ore por ele, e Deus diz para Ananias: Ananias, esse moço é precioso para mim, e eu vou ensiná-lo quanto importa sofrer pelo meu nome. É interessante que Deus precisou, naquele tempo, já no tempo da nova aliança, já depois da ressurreição, dos milagres, dos sinais, das maravilhas, levantar um discípulo e uma geração que fosse além da primeira geração. Que fosse além dos 12. Que fosse além do que os 12 conseguiram ir. Que fosse além do padrão e do nível que Pedro, Tiago, João e tantos outros, Marcos, e aquela comunidade do Pentecostes, aquela comunidade que viveu o milagre, Deus precisava de alguém que fosse além. É interessante isso, não é? É interessante que ninguém mais do que esses caras tinham condições de explodir. Mas alguma coisa os travava. Alguma coisa os impedia de ir além. Se Deus não levanta Saulo, provavelmente o cristianismo teria se reduzido a uma seita judaica. E não dá para falar que eles não tinham discipulado, porque eles tinham. Não dá para falar que eles não tinham experiência com Deus, porque eles tinham. Os caras são testemunhas da ressurreição. Mas Deus precisa, no meio do novo, levantar um novo. Deus precisa, no meio de uma geração crente, no meio de uma geração comprometida com Deus, porque não dá para dizer que não é isso, no meio de uma geração que tem experiência com Deus, Deus precisa levantar uma geração que vai além da primeira geração. Eu não sei se você está entendendo o recado, mas os filhos do novo tempo são filhos de uma visão que vai além daquela que a gente já recebeu até aqui. Os filhos do novo tempo são pessoas que reconhecem que estão sendo geradas num tempo onde Deus requer de nós que a gente vá além dos nossos pais, que a gente vai além da igreja que nos trouxe até aqui, que a gente vá além do status quo que está estabelecido, especialmente na cultura brasileira, onde durante muito tempo passou a ser moda ser evangélico, passou a ser moda colocar um versículo bíblico no carro, passou a ser moda ouvir música evangélica, e frequentar a igreja é como frequentar um bom espetáculo, um bom show, uma boa programação de final de semana, mas não precisa necessariamente me comprometer com algo maior do que isso. Deus está nos chamando, queridos, para assumir e abraçar uma visão que vai além disso. E é interessante que essa visão que nos alcança é sempre uma visão transformadora. É interessante que não há pessoas credenciadas para viver o novo. Saulo talvez era o mais improvável de todos.
Porque Saulo era fariseu, Saulo era religioso, Saulo tinha tudo para ser um judeu conectado totalmente ao judaísmo. Mas o único requisito que Paulo precisava, ele tinha, que era de ser um homem sensível à voz de Deus, sensível ao poder de Deus, sensível à graça de Deus, sensível ao novo de Deus. Como nós vimos aqui na semana passada, pode ser Jonas, pode ser João Batista, ou pode ser até o Gadareno, o Genezareno. Mas se tiver aberto para Deus, Deus marca, Deus transforma e Deus amplia a visão. Amém, irmãos? Deus amplia a visão. Eu creio sinceramente que nesses dias o Senhor está levantando um povo, está levantando uma geração, está levantando um grupo de pessoas que tem uma visão mais ampla do que é o reino de Deus. Que não estão preocupados apenas com os resultados imediatos da nossa caminhada e da nossa programação como igreja. Que não estão necessariamente preocupados com o que me toca hoje, mas que conseguem ver além, que conseguem enxergar além, e conseguem dizer, Senhor, eu estou comprometido com esse negócio. Senhor, eu estou comprometido com o que o Senhor quer fazer. Eu estou comprometido com o que o Senhor quer realizar através da minha vida. Eu consigo ver o agir do Senhor através de mim. Deus, querido, te plantou num lugar estratégico. Deus te plantou num lugar estratégico. Deus te colocou numa família estratégica. Deus te colocou numa igreja estratégica. Você nasceu num tempo estratégico. E tudo que a gente precisa é permitir que Deus abra a nossa visão e diga assim, Deus quer fazer através da minha vida. Você pode dizer assim, Deus quer fazer através da minha vida. Deus quer fazer através da minha vida, Deus quer fazer através da sua vida. Então ora e diga, Senhor, abra a minha visão, abra os meus olhos. Amém, irmãos? Abra os meus olhos. Porque quando nós nos deixamos guiar por uma visão, Deus coloca coisas novas à nossa frente. E isso às vezes parece teórico demais, né? Isso às vezes parece uma coisa subjetiva demais, mas não é não. É você acreditar que você veio para cá, você está aqui nesse lugar, porque há um propósito, há um plano, há um sonho de Deus para essa cidade, para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos. Há um plano de Deus hoje para você. Você precisa começar a perguntar, meu Deus, o que o Senhor quer? Meu Deus, o que o Senhor quer fazer? Como é que o Senhor quer fazer? E é aqui, é nesse ajuntamento, é a gente aliando as nossas mãos, é a gente dizendo, Senhor, eu estou comprometido com a visão que o Senhor está nos dando. Eu estou comprometido com o que o Senhor quer fazer. Amém, irmãos? Por exemplo, Deus está chamando pais que nesse tempo sejam discipuladores dos seus filhos. Deus está chamando homens que nesse tempo sejam referências de homens de Deus. Deus está chamando jovens que nesses dias sejam jovens apaixonados, sabe, jovens realmente embriagados pelo mover de Deus, mulheres cheias de Deus, casais cheios de Deus. E a gente confunde muitas vezes quando a gente fala assim, eu tenho que abrir a minha visão, a gente escuta, eu tenho que trabalhar mais. Quando a gente diz assim, eu tenho que abrir a minha visão, a gente escuta assim, eu tenho que fazer mais. Enquanto não é isso, o que eu tenho que fazer é aliança com o que Deus está fazendo. O que eu tenho que fazer é compromisso com o que Deus está fazendo, é juntar o meu irmão, meu amigo, minha irmã, e dizer assim, Deus está chamando para algo novo, Deus está chamando para um momento novo, Deus está chamando para viver um tempo novo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem já ouviu falar de José? José do Egito. Quem já ouviu falar de José do Egito? É interessante como é que são as coisas. Esse moço estava lá escravo. Mas porque ele tinha um compromisso com Deus, e porque Potifar, e depois o faraó, dá espaço para alguém comprometido com Deus. Todo o Egito é abençoado porque houve espaço para alguém comprometido com Deus.
Se você faz aliança, uma aliança profunda, que vai além do culto, que vai além da religião, que vai além desse momento gostoso que a gente tem aqui, Deus vai começar a te colocar no lugar estratégico. Deus vai começar a juntar pessoas com você. E a sua vida vai servir de bênção para muita gente. Amém, irmãos? Filhos de um novo tempo, então, são filhos de uma visão. Qual é a visão que Deus tem nos dado? Deus tem nos dado um evangelho para cada pessoa, um grupo discipulado em cada rua, uma igreja em cada bairro. Quem já participa de uma célula aqui? Quem já participa de um grupo de discipulado aqui? Isso, muito bem que você já participa. Se você não participa, você deve participar, você deve se envolver. De repente você vai dizer assim, pastor, eu não sei como. A gente te ajuda. Liga aqui para a igreja que tem uma pessoa focada só para isso, para te ajudar, dizer assim, olha, eu moro em tal lugar, eu tenho esse tempo, a gente vai encaixar você. Tem célula de tudo quanto é jeito, você pode ser parte de uma. Os cultos de domingo, as programações da igreja, não pode ser apenas um atrativo para nós temos uma visão, nós temos um compromisso, não dá para deixar de estar alinhado porque o Brasil vai jogar, porque vai acontecer alguma coisa, porque chegou alguém na minha casa, porque surgiu uma situação. A gente tem que passar desse nível, irmãos. A gente tem que chegar num nível onde faça chuva, faça sol, chuva, canivete ou pedra, a gente tem um compromisso reto e certo com o Senhor, que nós vamos fazer diferença. Sabe? A gente tem que parar com as justificativas. Hoje está frio, hoje está quente, hoje, não é? A gente tem uma sensação que às vezes a igreja vai se revezando, né? Você que está aqui hoje diz assim, eu já fui hoje, agora domingo que vem, outro vem, e aí vai, a gente vai se revezando. Alguns eu encontro assim de 15 em 15 dias. Tem o pessoal que vem só na Santa Ceia, e ainda bem que vem, né? Tem a turma do Dia Nacional de Ação de Graças. Não tem problema, ainda bem que vem. Mas nós precisamos de uma, não tem problema, tem lugar para todo mundo. Mas nós precisamos de uma geração que tem uma visão nova. Amém, irmãos? Uma geração que tem uma visão nova. E de verdade, queridos, nós não vamos fazer uma igreja aqui que seja movida por anestésico o tempo todo, que você precisa de uma injeção de adrenalina o tempo todo. Nós queremos fazer discípulos de verdade aqui nesse lugar. Esse é o chamado de Deus para a nossa igreja. Se for para fazer uma igreja que precisa de injeção de adrenalina o tempo todo, não serei eu. O meu chamado é para fazer discípulos e você também faz parte desse mover. Amém, queridos? A segunda coisa é que filhos de um novo tempo são filhos de um processo de discipulado. Olha que interessante. Paulo está se despedindo, Paulo está indo para como ovelha para o matadouro. E ele diz assim, chega na cidade de Éfeso, e ele vai na beira da praia, e ele diz assim, manda chamar os presbíteros da igreja. São os líderes da igreja. Manda chamar os líderes da igreja. E ele diz assim, olha, vocês sabem como eu tenho me comportado. Vocês sabem da minha vida. Vocês sabem das minhas lutas. Vocês sabem das minhas tribulações. Vocês sabem do meu comportamento. Vocês sabem como eu vivi até aqui. Tem alguém que conhece a tua vida desse jeito? Além do teu marido e da tua esposa? Se não, significa que talvez você não está fazendo discípulos. Tem alguém que você conhece dessa forma. Que você acompanha o choro, você acompanha a luta, você acompanha a tribulação, você acompanha as alegrias. Senão, talvez você não tenha um discipulador ainda. Porque filhos do novo tempo são filhos de um processo de discipulado. São filhos de um processo de discipulado. Ah, pastor, mas eu já tentei, já vi discipulador fazendo cada besteira. É verdade. Posso te dizer, isso não é novo, não. Tem um discípulo que eu ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, que o cara andou com o maior discipulador que já existiu. E que existe. O cara era tão chegado que era até o tesoureiro do grupo. Só que depois de 3 anos de milagres, ele vendeu o mestre dele. Já ouviram falar dele, não? Já ouviram falar desse moço? Judas. Ora, se no grupo de discipulado de Jesus teve gente que teve problema, teve gente que negou, Pedrão, né? Na noite da morte, 3 vezes negou Jesus, você acha que não vai ter problema aqui, querido? Vai ter mesmo.
Porque a Bíblia diz que o joio está misturado com o trigo. E é só na colheita que você vai reconhecer, porque parece. Quando você olha assim, tudo igual. E não dá para arrancar antes, porque a Bíblia diz que só dá para arrancar na colheita. Por quê? Porque na hora que os frutos aparecem, que a gente reconhece o que é trigo e o que é joio. Você já viu o pé de abóbora de melancia? Já? Parece um pouquinho, né? Quem conhece não acha que é parecido, não. Mas depois que nascem os frutos, ninguém tem dúvida do que é abóbora e do que é melancia. É na frutificação que a gente conhece, é na hora que começa a dar fruto. Mas você não pode se omitir, se recusar de passar por um processo de discipulado. De procurar um crente mais maduro a quem você preste contas. Porque filhos de um novo tempo são discípulos, irmãos. São pessoas que confessam tentações, que confessam pecados. Eu tenho tido uma experiência na nossa célula, a gente tem uma célula de homens que se reúne aqui toda quinta-feira às 7h30 da manhã. Não é? De 7h30 às 9h. Toda quinta-feira aqui a gente se encontra. Né? Eu preciso ter os horários das células para fazer propaganda das outras células também. Né? Mas a gente tem toda quinta às 7h30 da manhã. E a gente tem momentos de confissão de pecado, de confissão de tentação, de confissão de crises, de dificuldades, onde a gente diz assim, a gente está passando por isso, estamos passando por aquilo, estamos passando essa luta. E a gente ora junto e Deus faz o milagre. Agora, enquanto a gente ficar fazendo cara de crente comprometido, sem ter ninguém para colocar a mão na nossa cabeça, querido, é muito fácil ser crente comprometido na hora do culto. Com essas músicas bonitas que a gente canta, não é verdade? A gente levanta assim, quem sabe fazer a coreografia espiritual aqui? Levanta a mão, inclina a cabeça assim um pouquinho para frente, fecha o olho, se puder enrugar a testa assim. Você vai olhar e dizer assim, o sujeito está nas nuvens. Não é? Ou então aquela coisa muito séria, compenetrada. Eu quero ver vida face a face, corpo a corpo. Como é que anda tua vida financeira? Você é fiel nos dízimos? Você está honrando a sua esposa? Está honrando seus amigos? Tem alguém que te exorta? Tem alguém que te encoraja? Tem alguém que te diz assim, isso aqui não serve, isso aqui serve? Ser espiritual aqui, queridos, é mole. O chamado de Deus para nós é para sermos discípulos, e Deus quer levantar uma geração de discípulos. Deus quer levantar uma geração que tem prazer em compartilhar a sua vida. E posso te dizer uma coisa, parece que ser discípulo é viver uma vida de rigor, não é não. Ser discípulo é viver uma vida mais leve, onde a gente tem com quem compartilhar, onde a gente tem quem põe a mão na nossa cabeça. Ah, meu Deus, como é abençoador para mim ter com quem compartilhar, ter com quem chorar. Quantas vezes nas minhas lutas tem tanto quem está no mesmo nível que eu, que está me acompanhando, com quem eu divido meus fardos, e tem também quem está acima de mim, que põe a mão sobre a minha cabeça. Como é bom para mim isso. Como eu fico mais leve, quando eu consigo ver mais longe, quando eu posso subir nos ombros de alguém e enxergar mais longe. Eu resolvi bem cedo na minha vida que eu não precisava passar por algumas coisas que os meus discipuladores passaram. Desculpa, com todo respeito, mas não é muito inteligente você ter que quebrar a cara se alguém já quebrou antes de você. Não é muito inteligente. Os casais que estão começando o casamento, eu compartilho situações do meu casamento desde o primeiro mês. Eu voltei da lua de mel e eu já tinha com quem compartilhar. Já tinha um casal que disse assim, olha, eu queria entender essa situação. E isso é recorrente. De tempo em tempo a gente compartilha com alguém a nossa vida. Porque filhos do novo tempo são pessoas ensináveis, tratáveis. Talvez você diga assim, pastor, mas não é fácil achar. Quem já achou uma namorada, um namorado aqui? Quem já achou um namorado ou uma namorada aqui? Pouca gente. Pô, meu Deus, eu vou ter que orar mais. Os casados não são namorados, não? Então vou perguntar de novo. Quem já achou um namorado ou namorada aqui? Aumentou, graças a Deus. Deu trabalho? Hein? Deu trabalho? Deu? A Ângela não está aqui, eu posso falar à vontade, né? Ela está lá embaixo com as crianças, eu posso falar à vontade, né? Eu
Olhei para a Ângela, irmãos, e ela entrou, tá ali. Apareceu. Eu olhei para a Ângela e os dois olhos delas assim saltaram. E eu olhei assim e falei assim, meu Deus. Não é? Fiquei uma semana quase de resenha, batendo papo com ela. E ela deu uma de durona. Até meu discipulador emprestou o carro para dar uma volta, o pastor Lutero. Falou assim, toma aqui a chave, Evandro, está aqui. Chamei ela para passear. Ela quis? Quis não. Não é? Não quis não. Mas Deus é tão bom que ela chegou em casa. A gente estava num congresso nacional de pastores. Aí ela chegou em casa, perguntou o pai dela, pai, encontrei com um moço que é pastor lá em Belo Horizonte. Como é que eu faço? E o pai dela deu a ela a bênção do conselho de pedir a Deus um sinal. E ela pediu logo 3 de uma vez, né? E só Jesus na causa, né? E eu não sabia de nada, não é? E ela pediu a Deus que os sinais acontecessem em 1 mês. E pela misericórdia de Papai do Céu, em 1 semana, todos eles aconteceram. E um deles é que eu pedisse a ela em casamento antes de pedir namoro. Olha que prova, irmãos. E não é que eu pedi? Não é? Mas você vai dizer que é fácil? Não é? Sabe Deus quanto que eu quebrei a cabeça para poder até chegar nessa bênção que é minha esposa? E quando eu olho para a minha família hoje, a nossa família não é perfeita. Mas, irmãos, eu reconheço que a minha família é um presente de Deus. A nossa família não é uma família redondinha. Bom, redondinho talvez a gente até é um pouco. Mas não é uma família certinha, sabe? Aquela coisa arrumadinha. Não, a gente é diferente, a gente tem as nossas lutas. Mas eu tenho convicção que foi Deus que me deu. Amém? Amém, irmãos? Achar um discipulador é como achar um amor. Você tem que investir, você tem que orar, você tem que semear. Achar um discípulo também é como achar um amor. Você tem que semear, você tem que orar, você tem que clamar. Porque quando você acha discípulos, quando você faz discípulos, você está, na verdade, constituindo uma família que vai te acompanhar para o resto da tua vida. Eu tenho discípulos que já estão comigo há muito tempo, muito tempo. Gente que eu discipulei lá no Nordeste, há quase 15 anos atrás, que eu me encontro com eles e é como se eu tivesse os visto ontem. Meu discipulador, pastor Lutero, eu encontro com ele e é como se eu tivesse visto ele na hora anterior, porque a gente tem uma comunhão e uma profundidade de vida. Ser filho de um novo tempo é aprofundar essas relações de discípulo, como os discípulos aqui aprofundaram com Paulo. Filhos de um novo tempo são filhos de um processo de discipulado e são filhos da obediência. Olha que interessante. Paulo reúne com os discípulos na praia e diz assim, eu estou indo para Jerusalém e eu não sei o que vai acontecer comigo. A palavra de Deus só me diz que vem lutas e tribulações. Mas a mim importa cumprir a carreira que a mim está proposta. E o ministério para o qual eu fui chamado. Filhos de um novo tempo, além de serem filhos de uma visão, filhos de um processo de discipulado, são filhos da obediência e estão dispostos a ir além do bem-estar e da conveniência. A gente hoje em dia procura, especialmente na realidade brasileira, um cristianismo soft. Sabe o que é um cristianismo soft? É um cristianismo leve, macio, onde Deus é quem serve a mim. E a gente tem muita dificuldade quando a gente começa a passar por lutas e tribulações. Especialmente quando essas lutas e tribulações acontecem dentro da casa de Deus. Especialmente quando essas decepções acontecem dentro do rebanho, dentro da família da fé. E a gente diz, meu Deus, eu achei que aqui não ia acontecer esse tipo de problema. E aí, por muito pouco, a gente abandona tudo. A gente abandona o chamado de Deus, abandona o ministério que Deus deu, abandona a visão que Deus deu, o fogo que Deus deu.
Como pastor, já vivi situações assim, das mais extremas, onde num dia eu era o pastor mais abençoado do mundo. No outro, eu era um pastor desligado, sem visão e sem fé. Só porque eu exortei. Eu exortei, eu falei, mas gente, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Mas quando eu exortei, eu deixei de ser o homem de Deus. Enquanto eu trouxe uma palavra de Deus, eu sou homem de Deus. Enquanto eu trago uma palavra que edifica, eu sou homem de Deus. Mas na hora que eu exorto, eu não sou mais homem de Deus. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que discípulos de um novo tempo são pessoas obedientes, como Jesus, que é obediente até a morte de cruz. O que nós vamos fazer, irmãos, quando começarem os dias da perseguição? E anota aí, não está muito longe. Não está muito longe. Eu não sei se leva 50 anos para a gente começar a ser perseguido dentro do Brasil. Não está muito longe. Já tem cristãos sendo perseguidos e mortos aí ao redor do mundo e ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Enquanto não mexe no poder e no dinheiro do mundo, ninguém não tem Nações Unidas, não tem nada. Morre cristão todo dia, às pencas, e ninguém está nem aí. Quando chegar o tempo da angústia, quando chegar o tempo da tribulação, será que a nossa fé vai resistir? Paulo diz assim, eu estou indo para Jerusalém e lutas e tribulações me esperam, mas importa que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Sabe, querido, você vai ter luta no reino de Deus, mas Deus quer que você cumpra a carreira, Deus quer que você viva o sonho, então persevera em nome de Jesus. Amém? Quem está disposto a resistir no dia mau aqui, em nome de Jesus? Quem não está disposto, mas precisa, levanta a mão também e diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor. A gente vive um tempo, queridos, em que a nossa sociedade tenta nos infantilizar e nos criar a sensação de que por causa que nós somos merecedores de estarmos num estado de prazer o tempo todo. E isso não é verdade. O povo de Deus passa por lutas. O povo de Deus passa por escassez. O povo de Deus passa por tentação. O povo de Deus passa por perseguição. O povo de Deus tem momentos de tristeza. O povo de Deus tem momentos de dúvida. O povo de Deus tem momentos de se sentir fraco. Mas se a gente tem uma visão que nos dirige, a gente diz assim, me ajuda. Segura na minha mão. Me dá um braço. Se você tem um grupo de pessoas que caminha com você, você diz assim, eu estou fraco. Caminha comigo. Não é? Me dá um pouquinho dessa sustância que tem na tua vida. Divide comigo dessa tua alegria. Lembra da experiência dos amigos que pegam aquele moço que era coxo e colocam ele em cima do telhado, e do telhado descem até Jesus, e por causa da fé dos amigos eles são restaurados. Se você perseverar até o fim, eu tenho certeza que Deus vai levantar na sua vida pessoas que até te carreguem se for necessário. Na comunidade do novo tempo, há pessoas para carregar a gente, mas nós não vamos retroceder, nós não vamos desanimar, mesmo no dia mau, porque o dia mau revela o nosso caráter. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Presta atenção como essa pessoa se comporta no tempo da crise. Presta atenção como essa pessoa se comporta diante de situações de problema. Presta atenção como essa pessoa se comporta também no tempo da abundância. Quando tem fartura. Viver bem enquanto está tudo bom não é difícil. Hein? É difícil ficar relaxado na beira da praia. Hein? Se você não gosta de praia, pode ser no frio da montanha. É difícil ficar relaxado assim, debaixo de uma coberta quentinha, nesse frio que está fazendo. É difícil, irmãos? Hein? Uma pipoca quentinha. É difícil ficar relaxado assim? Não. Mas os filhos do novo tempo vão além
da sua zona de conforto. Deus quer nos tirar desse lugar confortável. Porque quando a gente se recusa a sair do lugar de conforto, como diz o livrinho que virou um clássico, Quem Mexeu no Meu Queijo, uma hora aquele conforto vai virar prisão. Uma hora aquele conforto vai virar um lugar de escassez absoluta, porque na hora certa você não saiu para procurar comida. Eu conheço e lido com tanta gente que não se arregimentou. O que significa isso? Que não se nutriu, que não se fortaleceu no tempo de fazer isso. Quando chega o tempo da luta, o tempo das vacas magras, o tempo da aflição, ele não tem estrutura. Porque no tempo de crescer, ele queria se divertir. No tempo de crescer, ele queria ficar numa boa. Não queria pagar o preço para crescer. E aí, quando chega a luta e o tempo dele ser provado e mostrar para que veio, não tem estrutura. Se você, querido, quer resistir o dia mau e quer prosperar e passar por ele, você precisa se nutrir, você precisa se arregimentar, você precisa resolver crescer e ser obediente até a morte. Eu tomei essa decisão na minha vida, eu tinha entre 13 e 14 anos. Tomei essa decisão que eu não seria um crente medíocre. Que eu não queria ser um crente medíocre, eu queria ser alguém que fizesse diferença no meio da minha geração. E eu tenho certeza que não há idade para isso, nem o mais jovem, nem o mais velho, é sempre tempo de você tomar uma decisão na sua vida. E o pior é que as nossas decisões interferem na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família. Eu sou fruto de um pai que decidiu não ser medíocre também. Mas é interessante como a gente percebe, como é triste perceber famílias que têm um nível de espiritualidade medíocre e que depois vão gerando filhos medíocres e mais filhos medíocres e mais filhos medíocres. Quando assusta, essas gerações seguintes não conseguem nem ser medíocres, eles rompem com a palavra e com o evangelho. Filhos da obediência. E para terminar, queridos, e eu espero estar conseguindo chegar ao teu coração. Deus nos chama, os filhos do novo tempo são filhos de um legado. Olha o que Paulo fala para eles. Olha, versículo 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Paulo está terminando a carreira dele, Paulo está indo para Jerusalém, mas ele diz assim, eu protesto a vocês, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Ou seja, assumam responsabilidade. Assumam o compromisso. Levem à frente esse legado que vocês receberam. Eu não sei quem assistiu à abertura das Olimpíadas. Quem assistiu à abertura das Olimpíadas aqui? Bastante gente. Né? Nem tanto assim. Né? Mas na abertura das Olimpíadas teve uma homenagem a um atleta, não me lembro de qual país, mas a um país africano, que foi homenageado pela sua trajetória histórica, não é? E ele já tem mais de 80 anos, e ele entrou no estádio correndo, com um monte de crianças correndo junto dele, porque ele abriu um projeto social lá onde ele mora, incentivando crianças à vida esportiva e ao atletismo. É disso que eu estou falando. Tem um monte de gente já fazendo isso aí. São pessoas que deixam um legado, que transferem a unção e o chamado que receberam para outros, que conseguem encorajar, influenciar, inflamar outras pessoas com aquilo que recebeu. Os filhos de um novo tempo são pessoas que abraçam um legado que não era seu, mas que eles se sentem chamados por ele. Se sentem responsáveis por ele e levam à frente, vão além.
se comprometem, ainda que com dor, ainda que com lágrimas, se comprometem e estão dispostos, porque Paulo diz assim, depois de mim vão vir lobos vorazes, que vão devorar o rebanho, então vocês cuidem do rebanho. Paulo está dizendo assim, vocês não estão indo para uma colônia de férias, vocês também vão ter lutas, como eu tive, mas perseverem. Paulo diz assim, eu quero lembrar vocês que é melhor dar do que receber. Semeie na vida dos outros, plante na vida dos outros, nem que esses outros sejam seus filhos, sejam seus amigos. A Bíblia conta a história de um moço chamado Barnabé. Barnabé, que a gente sabe, discipulou 2 pessoas, Paulo e João Marcos. Ah, meu Deus, esses 2 escreveram mais da metade do Novo Testamento. Barnabé não escreveu uma linha, mas Paulo e João Marcos escreveram mais da metade. Talvez o seu chamado não vai ser assim para gerar 1 milhão de discípulos, mas você vai gerar 2 que vão gerar outros tantos, e aí vai. Mas tem que começar de algum lugar. A geração do novo tempo é uma geração rica em amor e afeto. Eu vou fechando a palavra dessa noite. O texto diz que eles se encontraram na praia. E Paulo diz que não veriam mais, eles não se veriam mais. E eles se abraçaram, choraram longamente, porque eles aprenderam a amar a Paulo. Deus quer que a gente gere uma comunidade de afeto aqui. Deus quer que a gente cuide um do outro. Que a gente se torne uma comunidade de, como diz a Bíblia, entranhados afetos, laços de misericórdia. Você não precisa continuar andando sozinho. Há pouco tempo uma pessoa me procurou para dizer assim, eu preciso ser amigo de vocês, eu não posso andar sozinho. Você não pode andar sozinho, porque a comunidade do Novo Tempo é uma comunidade de relacionamentos sarados, tratados, resolvidos. Sabe, irmãos, um dia a nossa vida acaba. Um dia a nossa vida se esgota, como uma flor que murcha e cai. E às vezes chega no final da vida, a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? O tempo de tomar a decisão é hoje. Dizer assim, eu quero viver uma vida relevante. Eu quero ter um casamento relevante. Eu quero ter filhos de uma maneira saudável. Eu quero ser um discípulo que tem uma vida relevante. Eu quero ser filho de um novo tempo. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Eu fico preocupado quando vocês estão muito silenciosos. Eu não sei se a palavra está chegando de mais ou está chegando de menos. Mas eu quero que você saiba, querido, que essa palavra é para mim e para você hoje. Sabe? Essa palavra é para mim e para você hoje. Semana passada, os nossos jovens estavam chegando aqui cheios de alegria. E dizendo para mim assim, pastor, segura a onda, porque a gente vai pôr para quebrar. Não é verdade, Lucas? Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas cada um de nós precisa tomar essa decisão. Cada um de nós precisa estar disposto a viver o novo de Deus. Lembra que no início eu perguntei quem precisava ser tocado pelo vento do Espírito? Agora eu quero perguntar quem quer se comprometer com o novo de Deus. Quem quer ser filho de um novo tempo? Quem quer ser comprometido com o novo de Deus? E dizer assim, Senhor, eu vou fazer diferença. E querido, presta atenção. Isso não começa lá fora. Isso começa aqui. Começa aqui. Dentro de nós. Dizendo, meu Deus, eu quero o novo dentro do novo. Talvez você já esteja dizendo assim, pastor, mas eu aceitei Jesus há tão pouco tempo. Pastor, eu estou aqui há tão pouco tempo. Pastor, eu tenho vivido coisas novas. Mas é um novo dentro do novo. Paulo era o novo dentro do novo. Entendeu? É um novo dentro do novo. Se você precisa de um novo no meio do novo, vem para o altar. Vem de coração.
Vem, se rende ao Senhor e viva o novo de Deus. Vem, pode vir. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Você que está na galeria também pode vir. E tudo está A gente espera.